Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você está feliz com o Senhor Jesus hoje? Você teve um dia abençoado na presença do Senhor? Glória a Deus, Deus é bom, né? Sua bondade é grande e é maravilhosa. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar essa noite com você, podendo cultuar e adorar esse que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Também queria dar um voto de louvor para esse ministério tão lindo que nos levou a entoar, a adorar a Deus através desses louvores lindos, que eu e você juntos adoramos a Deus. E quero dizer que não é demagogia e não é palavras soltas ao vento, mas é um privilégio verdadeiramente poder estar aqui essa noite, que não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. E eu tenho toda a convicção ao meu coração que Deus tem algo bom, perfeito e agradável para a sua vida nesta noite, nesse dia. Amém? Glória a Deus. Eu queria trabalhar num tema de pessoas extraordinárias, junto com você nesta noite. Pessoas extraordinárias. Se você tem a sua Bíblia, se você quer ligar ela, quer acompanhar junto comigo, eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de São Marcos, segundo Evangelho do Novo Testamento. Um texto muito conhecido dentro do nosso arraial evangélico. Um texto que é muito pregado e é muito anunciado. Se você gostaria de abrir, se você tem a Bíblia, fique à vontade. Se você não tem, vai ter no telão. Acompanhe junto comigo. A palavra do Senhor vai dizer assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levante-se, tome o teu leito e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levante-se, tome o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Palavras do nosso Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo neste momento, amém? Senhor, neste momento, papai, diante da sua presença, eu elevo a minha voz, com todo temor, com toda, Senhor, reverência diante daquele que criou os céus e a terra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que não seja o Alcides falando, mas seja o Senhor através da minha vida. Senhor, que todas as palavras que aqui eu expressar esta noite sejam palavras de transformação, sejam palavras de abençoar, Pai, que os meus lábios sejam os seus lábios essa noite. Senhor, eu oro em nome de Jesus, repreendo todo agir de Satanás, todo levante, toda barreira, Senhor, que a tua noiva, que os teus filhinhos, Pai, que a tua igreja possa ouvir aquilo que o Senhor já preparou, Pai, aquilo que o Senhor deseja para cada um.
um, Senhor. Que pessoas sejam, Senhor, transformadas através dessa palavra transformadora, desse evangelho que muda vidas, papai. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado e engrandecido no meio da tua noiva. Senhor, conduz as minhas palavras e usa-me segundo o seu querer e segundo a sua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Provavelmente você já leu esse texto, essa história de Jesus. Quem sabe você até mesmo já fez uma exegese, ou já ouviu várias mensagens voltadas para essa história tão linda que nós conhecemos. Uma história que vai nos contar que Jesus chega um dia numa cidade chamada Cafarnaum. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chega nessa cidade e ele está em uma casa. E uma casa lá ensinando a palavra. O verso 2 bate muito nisso, que o Senhor está ensinando a palavra. E a Bíblia vai nos dizer que quando as pessoas, e a multidão sabe disso, as pessoas vão até essa casa, onde o Senhor ali estava. A Bíblia vai nos dizer que aquela casa ela fica cheia. Uma multidão de pessoas vão lá para ouvir o nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que 4 homens, eles se dispõem a levar um paralítico até Jesus. A Bíblia diz que eles não conseguem chegar de uma forma normal, uma forma corriqueira, cotidiana, que nós fizemos todos os dias. Que nós chegamos nos nossos lares, abrimos as nossas portas e adentramos. A Bíblia vai dizer que esses homens, eles têm que fazer algo diferente, porque a multidão estava naquele lugar. A Bíblia relata então que eles sobem sobre a casa, eles destelham a casa, para que pudessem colocar o paralítico ao encontro do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz tamanha fé deles. Então vem umas palavras do nosso mestre dizendo: perdoados estão os seus pecados. Quando nós olhamos para isso, quem sabe pensamos, não eram essas palavras que eles estavam esperando ouvir, mas foi as palavras que o nosso Senhor Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. A Bíblia vai nos continuar contando que ali existia um grupo de pessoas chamado escribas. E esses escribas, eles fecham o coração, eles começam a razoar, eles olham para as palavras do nosso Senhor Jesus e eles não entenderam aquilo que ele estava falando. Eles têm um levante, um revés contra as palavras do nosso Senhor. Quem é esse que pode perdoar pecados? Somente Deus. Jesus, com sua sabedoria, a Bíblia nos fala, com aquilo que ele tinha de lindo, ele diz: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para este paralítico: levante-se e ande-se? A Bíblia vai dizer que, então ele olha para eles e diz para o paralítico: pegue o seu leito, levante-se e vá. Porque o Filho do Homem tem poder nessa terra para perdoar pecados e para curar paralíticos. Aleluia. E o versículo no final da história é tão lindo que ele nos diz que aquela multidão, aquelas pessoas, elas se admiraram com aquilo e começaram a glorificar, porque nunca tinham visto tal coisa. Aleluia, aleluia. Essa história é linda e provavelmente você já leu, você já ouviu, você já o conhece. Mas eu queria essa noite, junto com vocês, olhar para esse texto e, quem sabe, de um formato singular, fazer alguns comparativos para a minha e para a sua vida. Olhar pelas lentes de Marcos e tentar fazer alguns comparativos. E eu digo no singular, não pensando no pai, na mãe, no esposo, mas para as nossas vidas. Alguns comparativos não tão pesados, mas que eles possam nos levar a sermos confrontados pela palavra do Senhor, para que haja transformação sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu queria olhar, na verdade, para 4 personagens
sobre esse texto, sobre essa história. E o primeiro personagem que eu quero olhar junto com vocês é para o paralítico. Olhar para esse paralítico, onde a Bíblia vai nos demonstrar como ele estava. A Bíblia vai dizer lá no versos 3, diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, um homem que estava paralisado, um homem que estava impedido de se mover, um homem que não podia se conduzir, um homem que dependia de um milagre, um homem que era coxo e estava entrevado, um homem que precisava de um milagre, um homem que seus músculos atrofiaram, um homem que a sua coluna vertebral estava paralisada. A doença havia atingido áreas motoras do seu cérebro. Ele jazia, Hernandes Dias Lopes diz que ele jazia como um morto. Um homem que tinha de ser carregado. Um homem que precisava ser conduzido. Um paralítico. Uma pessoa atrofiada. Eu queria olhar para este paralítico junto com vocês. E quem sabe fazer uma comparação, contextualizar para as nossas vidas, nos nossos dias. Será que em meio ao teu cotidiano, quem sabe na escola, quem sabe no trabalho, quem sabe aonde Deus tem te inserido, não existe pessoas em meio à nossa geração, em meio ao nosso contexto, que estão paralisadas, pessoas que estão atrofiadas, pessoas que por algum motivo elas enfraqueceram, elas se desanimaram, elas colocaram a sua fé em frangalhos e elas pararam. Elas estão atrofiadas, paralisadas, pararam de andar, pararam de prosseguir. Será que aonde você convive, aonde você está, não existe pessoas que estão deste formato? E eu quero olhar com uma lente fisicamente, mas também espiritualmente. Será que não tem pessoas fisicamente doentes, paralisadas, com diagnósticos terríveis diante da sua vida, familiares, amigos? Será que não tem pessoas que estão espiritualmente paralisadas, atrofiadas, que às vezes até mesmo pararam a caminhada cristã? Quem sabe você não conhece pessoas que paralisaram. Esse paralítico, ele estava doente na alma e no físico. E eu queria lhe fazer uma pergunta. O que eu e você, o que nós temos feito nessas ocasiões? O que nós estamos fazendo em meio às pessoas que Deus tem colocado diante das nossas vidas? Pessoas que estão atrofiadas, pessoas que estão paralisadas, pessoas que pararam por algum motivo. O que nós estamos fazendo? O que eu e você, nós temos vivenciado? Quais as nossas ações, quais as nossas atitudes? Lá na cidade de Caxias do Sul, onde eu moro, num período de anos atrás, eu cuidei de um ministério chamado Projeto Amar. Esse Projeto Amar, ele tinha várias ações filantrópicas, mas uma das ações mais proeminentes, uma das ações que nós mais vivenciávamos, era uma ação de todas as sextas-feiras nós irmos até o hospital da cidade, aquele central. E todas as sextas-feiras lá nós tínhamos experiências extraordinárias com Deus. Nós levávamos um café, nós levávamos um chá, um suco, pastel, bolo, sanduíche. Nós íamos lá fazer ações para que pudéssemos levar alento àqueles que estavam doentes. Nós chegamos a um nível de os médicos nos chamarem a irmos orar na ala psiquiátrica, na ala pediatra, pela confiabilidade que eles tinham sobre o nosso ministério. E lá eu vivi várias experiências, antes de eu assumir uma igreja. Eu digo e replico, por 5 anos, 5 natais e 5 primeiros de anos, eu passei na frente do hospital.
Nós íamos sistematicamente toda sexta-feira e passávamos das 10 a 1 hora da manhã, lá levando um alimento, levando uma oração, levando um louvor. Mas um certo dia eu estava na igreja e por estar na frente desse ministério, um homem lá da nossa comunidade, ele chega para mim: Alcides, eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um pedido para Deus. E eu disse para Deus que se Ele me respondesse, se Ele me abençoasse, eu queria doar 4 cestas básicas. E Deus me abençoou, e aí eu estou com as cestas e não sei o que fazer. Mas Deus colocou no meu coração para mim falar com você. Naquele dia, quando Ele fala comigo, eu disse assim: eu já sei para onde nós vamos levar essas cestas. Marquei um dia com ele, então ele levou as 4 cestas, o Projeto Amar pegou mais 4 cestas, e fomos visitar um lugar onde tinha homens dependentes, químicos, internados. Aquela tarde, onde nós fomos, eu e ele, mais alguns irmãos num carro, levarmos aquelas 8 cestas básicas, fomos naquele lugar, tinha 40 homens internados, passando por um processo de libertação. Chegamos naquele lugar para levar as 8 cestas básicas, então o obreiro, aquele que estava na frente, nos chamou e queria saber por que nós estávamos fazendo aquilo. E aquele homem testificou, contou da bênção, do milagre, daquilo que Deus tinha feito com ele. Então o obreiro disse: pastor, nós podemos chamar todos eles, vamos lá para um lugar e o senhor pode levar uma mensagem, uma reflexão? E eu disse para ele: claro, com certeza. Nunca mais vou me esquecer dessa mensagem. O tema dela dizia assim: só precisamos de Jesus. Então fomos diante de um salão, ele chamou aqueles 40 homens, e lá eu levei essa reflexão, que eu e você, nós só precisamos de Jesus. Então prego ali pelos 30 minutos, termino de levar a mensagem. Quando nós já terminamos de orar, estou saindo da porta do salão e chegou um jovem para mim. Um jovem diante da minha pessoa. E ele me cumprimenta: paz do Senhor, pastor. E eu disse: paz do Senhor, como o senhor está? E eu disse: estamos bem, e você como que está? E ele olha para mim com os olhos brilhando, alegre, contente, e ele diz assim: pastor, o senhor não se lembra de mim? O senhor não está lembrado de mim? E eu olhei para ele e eu disse: perdão, meu irmão, verdadeiramente eu não me lembro de você. Eu não me lembro de você. Por cada sexta-feira nós atendíamos uma média de 80, 120 pessoas. Eram muitos rostos, eu não me lembrava dele. Então ele olha para mim com os olhos brilhando e ele diz assim: pastor, vai fazer 4 meses que eu estou neste lugar. 4 meses que a minha esposa está vindo aqui me visitar. Que meus filhos estão vindo me visitar, que eu estou saindo da dependência química, porque uma sexta-feira, lá na frente do postão, o Senhor ligou para o centro de recuperação, o Senhor mandou chamar um Uber, o Senhor me colocou dentro, e hoje a minha vida está sendo restaurada. Aleluia. Nesse momento eu e ele, nós nos abraçamos, eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu não me lembrava daquele homem. Mas Deus quis me mostrar que às vezes ações que nós tomamos, que são tão singelas, R$20, uma ligação, fazem a diferença para uma vida. Fazem diferença para uma pessoa atrofiada, uma pessoa paralisada. O que eu e você, nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para aquelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, aqueles que Deus tem colocado lá no trabalho, lá na faculdade, em meio ao seu bairro, pessoas paralisadas, pessoas atrofiadas. O que nós estamos fazendo? A Bíblia vai dizer que Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. E no final do texto ele manda aquele paralítico se levantar e andar.
O segundo personagem que eu quero olhar e analisar, decantar junto com você é sobre os escribas. Sobre os escribas. Eu e você sabemos que os escribas eram mestres da lei, fariseus, pessoas que conheciam as Escrituras, pessoas que tinham conhecimento do Pentateuco, das palavras do Deus Todo-Poderoso. O texto vai dizer lá no versos 6 e 7, ele diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aqueles homens ali neste momento, eles fecham o coração, eles começam a razoar, eles fecham o filtro, eles não entendem o que o nosso Senhor Jesus está falando e fazendo. Eles não entenderam aquilo que o Senhor estava anunciando, aquilo que Ele estava fazendo naquele momento. Eles fecharam o coração. E eles falavam, como que este homem está blasfemando? Quem pode perdoar pecados se somente Deus para fazer isso? Novamente eu quero contextualizar junto com vocês, meus irmãos. Às vezes, os mestres da lei, eles não estão lá na rua. Os fariseus, eles não estão lá no mundo. Às vezes eles estão sentados em meio de nós, junto conosco. São pessoas que conhecem a vida de Jesus. São pessoas que em algum momento já se entregaram ao Senhor. São pessoas que conhecem das Escrituras, mas em algum momento particular eles viram religiosos, eles viram proselitistas. Eles são um povo que eles se esqueceram das primeiras obras que Deus colocou ao seu coração. Não estão lá na rua. Às vezes eles estão inseridos no nosso meio. E às vezes é uma incógnita. Quando nós estudamos a palavra, que nós fizemos teologia, nós sabemos que o significado de teologia é o estudo de Deus. E às vezes, por nós conhecermos das Escrituras, às vezes nós colocamos Deus sobre uma marca, queremos abrir Deus e fazer uma anatomia de Deus. Quem somos nós para isso? Quem somos nós para querermos ter essa sabedoria daquele que tudo sabe? Às vezes no decorrer da nossa vida, às vezes por estarmos muito tempo na igreja, às vezes por muito tempo estarmos como cristãos, vamos esquecendo o primeiro amor, vamos esquecendo as primeiras obras, e Jesus vai dizer lá em Apocalipse, para que eu e você possamos nos lembrar daquilo que nós fazíamos antigamente. E viramos religiosos, proselitistas, fariseus. O pastor falou de uma forma, nós julgamos. O louvor errou num tom, nós apontamos o dedo. Aquele evento não foi conforme nós queríamos, nós julgamos. Será que em algum momento nós não estamos como os danitas, um povo julgador, um povo acusador? Não somos fariseus. Apontamos o dedo e se esquecemos daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus vai nos ensinar que eu e você, nós precisamos amar as pessoas e perdoar os erros. Às vezes estamos, sem perceber, sendo fariseus, em meio àquilo que o reino do Senhor sonha e deseja. O terceiro personagem que eu quero olhar nesta noite junto com você é um personagem que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor, que se chama Jesus Cristo, aleluia.
Esse personagem, ele é fundamental nessa história. Esse personagem, ele é único, ele é incomparável, ele é maravilhoso, ele é o nosso alicerce, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, é o conselheiro. Esse personagem, ele é tudo sobre as nossas vidas, aleluia. Se eu pegasse aqui um dicionário e começasse a expressar todos os sinônimos, e acabar os sinônimos do dicionário, nós não podemos expressar tudo que Jesus é sobre as nossas vidas, aleluia! Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu não sei você, mas eu amo muito o Senhor Jesus, aleluia. Não tem como não olhar para o Senhor Jesus e não se quebrantar, não olhar para este que é o nosso diferencial, esse que um dia nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aleluia. Aleluia. Jesus, ele vai falar duas palavras, na verdade duas frases, que nos marcam muito nessa história. Duas frases que nos levam a refletirmos, a pensarmos, a analisarmos, a sermos confrontados. A primeira é no verso 5, onde Jesus diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os seus pecados. Eu acredito com toda a convicção que aqueles homens e o paralítico, eles não esperavam ouvir essa fala do nosso Senhor Jesus. Não era aquilo que eles estavam almejando, quem sabe naquele momento, descendo sobre o telhado diante do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para esse Jesus que é maravilhoso e és bendito, Jesus, ele não está num tempo temporal, mas ele está num tempo atemporal, porque ele conhece hoje, amanhã, ele conhece o futuro das nossas vidas. Quando Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, porque Jesus entende que as coisas às vezes que nós almejamos, elas são passageiras, elas são momentâneas, mas Ele quer nos dar primeiramente o que? A eternidade, aleluia. Aquilo que vai além de qualquer petição, de qualquer necessidade, de qualquer carência, que quem sabe nós possamos vivenciar como o paralítico estava vivenciando. Jesus nos quer levarmos para Nova Jerusalém. Por isso que ele olha para aquele homem, ele vê o tamanho da fé dele, e ele diz: perdoados estão os seus pecados, aleluia. Antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus quer nos dar essa abertura de nós chegarmos a um dia estarmos naquele lugar que Ele já preparou, que Ele já foi preparar, e Ele prometeu que um dia Ele voltará e nos levará para junto dEle, aleluia. Jesus é maravilhoso. Mas Jesus, ele vendo os fariseus, ele vendo aqueles escribas remoendo-se, Jesus, ele vendo que eles estavam com o coração fechado, que eles não tinham entendido, Jesus, ele traz uma segunda frase, lá no versos 11, ele diz assim: para verem que Jesus era Deus, ele diz: levante-se, tome o teu leito e vá para a tua casa, aleluia. Meus irmãos, quem sabe você já aceitou Jesus, quem sabe o teu nome já está escrito no livro da vida. Se você, quem sabe, ainda não teve esse compromisso, quem sabe hoje seja o dia. Mas quem sabe você já se rendeu a esse Senhor Jesus. Eu quero dizer, além de Ele te dar essa grande, maravilhosa oportunidade de um dia estar no céu com Ele, Ele também tem poder para fazer milagres, aleluia. Ele tem poder para fazer milagres. Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas primeiramente, interiormente, mas Ele também tem poder para fazer exteriormente. Ele também quer que você ande em pastos verdejantes. Ele pode curar, quem sabe, essa doença que você está enfrentando. Jesus pode fazer você se levantar, quem sabe, desse diagnóstico terrível.
Jesus pode curar a sua família, restaurar o seu filho. Jesus tem poder para mudar, quem sabe, a situação que você entrou essa noite neste lugar. Quem sabe isso que está passando nos seus pensamentos, neste momento, dessa sua necessidade. Eu quero dizer que Jesus pode fazer milagre e mudar a circunstância nessa noite, aleluia. Ele pode dizer para que você se levante, pegue o seu leito e vá, porque Ele continua fazendo milagres nos nossos dias, aleluia. Esse Jesus que nós estamos aqui cultuando, esse Jesus que nós amamos, esse Jesus que nós pregamos, que Ele tem o melhor para as nossas vidas, aleluia. Muito mais além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Jesus tem algo para você. Não sei como você entrou. Não sei o que você necessita, mas Ele tem algo para você. Aleluia. Aleluia. Eu queria olhar para o quarto personagem e quem sabe fazer essa comparação daquilo que eu e você, nós estamos vivendo. Que é para esses 4 homens. 4 homens. Esses 4 homens que levaram o paralítico ao encontro de Jesus. A Bíblia vai dizer no versos 3 que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, aleluia. A Bíblia ela não vai nos informar, não vai nos dizer o nome desses homens. A Bíblia não diz da onde esses homens vieram ou para onde esses homens foram. A Bíblia não nos mostra isso. Mas 4 homens que quando nós olhamos para a vida deles, nós vemos atitudes, ações lindas. Nós vemos algo que nos leva a refletirmos sobre as nossas vidas. Nós olhamos homens que tiveram uma visão, homens que tiveram esforço, homens que tiveram fé, homens que viveram uma fé onde Jesus mesmo enxergou a fé deles, homens que tiveram perseverança, homens que foram diferenciados. Quando eu e você saímos do Evangelho de Marcos e nós vamos para os sinóticos, nós adentramos no livro de Lucas. Lucas vai dizer que nessa mesma história, nesse mesmo texto, que esses homens queriam introduzir o paralítico ao encontro de Jesus. Eles queriam de todo o coração introduzir, levar este homem ao encontro de Jesus, aleluia. Homens que em meio às dificuldades eles não desistiram. Em meio aos percursos, em meio às barreiras, eles não pararam. Homens que tiveram uma visão, que gerou uma determinação para que eles pudessem prosseguir para aquilo que eles tinham no seu coração. Meus irmãos, a visão deles criou uma estratégia para que o paralítico pudesse chegar ao encontro de Jesus. A visão dele gerou uma estratégia para que eles pudessem mudar a circunstância. Muitas vezes, meus irmãos, métodos precisam ser mudados. Ações que nós praticávamos precisam ser melhoradas, precisam passar por uma transformação, para que nós possamos levar paralíticos, atrofiados, ao encontro de Jesus. Às vezes precisamos passar por situações novas. Homens que tiveram uma visão, que tiveram esforço, que tiveram fé, que tiveram perseverança. Quando nós olhamos para alguns homens nos nossos dias, homens das nossas gerações que foram proeminentes, pessoas que fizeram a diferença. Quando nós olhamos para um pastor chamado Paul Yong-Cho, que a história dele vai nos contar que lá num bairro bem pobre, em Seul, em 1958, ele teve um sonho, uma visão de abrir uma igreja, de levar o evangelho naquele lugar. E a história desse homem vai nos contar que ele abre uma igreja pequena, num bairro pobre, porque ele teve essa visão. E quando nós olhamos, é a maior igreja do mundo, com mais de 700 mil
membros, com mais de 700 mil atrofiados que se encontraram, que se renderam ao Senhor Jesus, porque ele teve uma visão, aleluia. Porque o seu coração ardeu. As pessoas sem Jesus, elas estão doentes. As pessoas sem Jesus, elas estão precisando. Elas estão precisando que eu e você seja a diferença. As pessoas, elas estão aflitas. E elas estão esperando que alguém leve elas ao encontro de Jesus. Que alguém leve elas ao encontro de Jesus. Meus irmãos, eu e você, nós não convertemos pessoas. Nós não convertemos pessoas. Nós levamos ela aos pés de Jesus, aleluia. Nós só colocamos elas diante de Jesus. Nós olhamos para um outro homem muito conhecido, que quem sabe você já ouviu falar, um pastor batista, que ele tem um sonho, e ele chega um dia, pastor Martin Luther King, ele, através desse sonho, através desse desejo no seu coração, ele chega na praça em Washington, em 1963, e ele fala uma frase que eu e você já ouvimos, que ele tinha um sonho, em que um dia os filhos deles fossem julgados pela benignidade do seu caráter, e não pela cor da sua pele. E através desse sonho, através dessa visão, através desse anseio, eu e você sabemos que, através da vida dele, a segregação racial nos Estados Unidos foi transformada por causa de um homem, aleluia. Um homem que foi determinado, que teve esforço, que teve um sonho, que teve uma visão, que teve fé, aleluia. Provavelmente você já ouviu a história do John Wesley, um homem que ele não transformou somente a cidade que ele tinha nascido, que ele não transformou somente o estado onde ele estava inserido, mas um homem que através da vida dele, a nação teve um encontro com o Senhor Jesus, aleluia. Saiu de Carapó, saiu do Mato Grosso e foi até o Brasil, aleluia, aleluia. A história vai nos contar que homens proeminentes sobre a nossa geração, que um grupo de seminaristas, eles saem dos Estados Unidos para ir visitar a casa de John Wesley, para conhecer a história deste grande homem que fez a sua nação se render ao Senhor Jesus. E diz que alguns seminaristas, junto com os seus professores e pastores, chegam diante da casa de John Wesley. Uma casa onde é uma visitação, um lugar onde você pode ouvir as histórias de um homem que foi diferenciado sobre a sua nação. E diz que aqueles seminaristas, eles andam dentro da casa e eles começam a olhar todas as salas, os ambientes, olhar os livros deste grande teólogo, deste grande homem de Deus, que ele mesmo diz que ele não trocaria a vida de oração dele com Deus, a vida do relacionamento que ele tinha com Deus, por todos os seus livros. E diz que eles andam, e diz que tem um quarto, um lugar onde ele é fechado, para que as pessoas não possam chegar. Porque neste lugar ele tem uma cerca, que ali está a marca dos joelhos de John Wesley, aonde ele orava, onde ele falava com Deus, aonde ele tinha uma vida de relacionamento com o Deus Criador. E diz que esses seminaristas, eles andam sobre a casa, mas em algum momento termina a visita. E diz que lá fora os professores contando, viram que faltava um aluno, faltava um seminarista. Então eles voltam para procurar aquele seminarista.
E diz que eles encontram, e esse jovem, ele tinha pulado essa cerca, ele estava dobrado, aonde John Wesley orava, e ele estava naquele lugar, e a oração desse jovem era assim: Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo, Senhor. A oração desse jovem era essa: Senhor, faz de novo, Senhor, aleluia. E diz que o professor dele coloca a mão no ombro e diz assim: Billy Graham, vamos, que todos já estão lá fora te esperando. Vamos. E eu e você sabemos que na nossa geração, Billy Graham foi o homem que levou mais atrofiados, mais paralíticos ao encontro de Jesus, aleluia. Levou mais pessoas diante dos pés de Jesus, aleluia. Aleluia. A oração desse homem era: Senhor, faz de novo, Senhor. 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 Eu queria convidar que o louvor subisse aqui em cima agora, nesse momento. Quem sabe você olha e diz assim: pastor, quem sabe eu não sou um Paul Show. Pastor, quem sabe eu não vou ser o Martin Luther King. Quem sabe, pastor, eu não vou ser John Wesley. Quem sabe eu não vou ser o Billy Graham dessa geração. Mas quem sabe eu e você fomos chamados para ser um daqueles 4 homens que nós não sabemos o nome, que nós não sabemos de onde veio, que nós não sabemos para onde eles foram, mas que nós sabemos que eles levaram o paralítico ao encontro de Jesus. Quem sabe você é para ser um homem, uma mulher aqui nessa cidade, para levar paralíticos ao encontro de Jesus, aleluia. Quem sabe tem pessoas que estão paralisadas, atrofiadas, precisando que você pregue João 14, que ainda há esperança, que tem um caminho, uma verdade, uma vida, que ainda existe um Senhor Jesus que pode restaurar o lar, que ainda há um Senhor Jesus que pode mudar o dependente químico, que ainda há um Jesus que pode tirar a pessoa do caminho das trevas e levar para o caminho maravilhoso da luz. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como você entrou nessa noite, quem sabe você olha e diz: Alcides, pastor, mas eu estou paralisado. Quem sabe eu sou o paralítico, quem sabe eu entrei essa noite e eu estou atrofiado, eu parei. Eu quero dizer que Jesus, Ele está ainda de braços abertos e ainda Ele conclama: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Quem sabe você chegou essa noite e quem sabe a palavra te confrontou porque você se esqueceu das primeiras obras, e quem sabe você está sendo um escravo
escriba, um fariseu, você só está apontando o dedo, você só está acusando, você virou um proselitista em meio ao chamado que Deus te fez, aleluia. Mas Ele está dizendo assim: eu quero te chamar para aquilo que um dia eu te chamei, eu quero fazer o seu coração arder de novo, e você voltar às primeiras obras que um dia você praticava lá no começo, aleluia. Ou quem sabe você, Deus só está dizendo assim: se levanta do banco, se levanta, porque aquele seu amigo, aquele seu primo, aquele seu tio, ele está precisando ouvir falar de Jesus, e você só tem que trazer ele diante dos meus pés, meu filho. Não é você que vai mudar ele, não é você que vai converter ele à força, você só tem que levar eles diante daquele que tudo pode, aquele que se chama Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que o Senhor falou com você essa noite, mas se o Senhor falou com você, bote a mão no seu coração. Você não precisa falar comigo, você não precisa contar. Deus sabe o que Ele falou com você, Ele sabe o que Ele lhe confrontou, Ele sabe o que Ele está falando contigo. Bote a mão no seu coração, leve os pensamentos para aquele que pode mudar a sua vida. Volte para Ele, aleluia. Eu quero orar por você, Senhor, diante da sua presença, papai. Senhor, diante da sua presença nós oramos, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, essa noite, Senhor. Oh, papai, Senhor, acende o coração, Pai. Acende o coração, Pai. Acende o coração, Senhor. Senhor, perdoa aqueles, Pai, Senhor, que precisam ser perdoados, Pai. Senhor, dá bênção e cura para aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de um milagre, Senhor. Senhor, Tu sabe cada um como entrou, o Senhor sabe cada um o que precisa, Senhor. Eu só estou aqui para intercedendo, eu estou aqui somente clamando, Senhor, para que o Senhor haja, o Senhor haja, o Senhor haja, Senhor. Seu nome será engrandecido, aleluia. Senhor, traz cura essa noite, Pai. Traz cura essa noite, Pai. Senhor, traz, Senhor, os pedidos de oração, que lágrimas têm escorrido, Pai, diante da Tua presença. Senhor, que essa noite, Pai, o Seu milagre desça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que essa igreja, Senhor, que essa Sua igreja, Pai, aqui em Carapó, Pai, possa dobrar os joelhos, Pai, e possa fazer como Billy Graham, Senhor. Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, que homens e mulheres saiam daqui essa noite, Senhor, com o coração voltado, quebrantado, Pai. Senhor, de pregar, Senhor, a Sua palavra, Senhor, de contar o Seu testemunho, de que um dia tiveram as suas vidas transformadas, que um dia o Senhor resgatou eles das trevas e trouxe para a luz, aleluia. Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Senhor, que nós possamos voltar, Senhor, à essência, Senhor, que nós possamos voltar, Senhor. Senhor, que nós possamos voltar, Senhor, para o jardim secreto do Senhor, como aqui foi cantado, Senhor. Que todos os dias nós possamos voltar, Senhor. Que todos os dias nós possamos voltar para o Seu lugar, Pai, voltar diante do Senhor, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nos leva de volta, Senhor. Reaviva, Senhor, traz alento, Pai, Senhor, revigora, Senhor, traz as Suas forças, Senhor, aleluia, aleluia. Ama-te mais uma vez, Pai.
na tua vida. Peça para Ele fazer de novo. Aleluia. Teu povo ama-te mais uma vez, faz de novo. Como John Wesley, como Billy Graham, como aqueles 4 amigos. Jesus, faz de novo. Eis o teu povo.